é considerado um dos mais célebres teóricos brasileiros da comunicação. Jornalista, professor, pós-doutor em comunicação e autor de dezenas de livros e artigos científicos. Ele é titular na Universidade Metodista de São Paulo, onde também é diretor da Cátedra Unesco de Comunicação. E hoje ele é o nosso entrevistado do Plano Aberto, José Marques de Mello. E nós vamos bater um papo com ele sobre comunicação e educação. Professor, para começar, o senhor acredita que hoje a ciência da comunicação tem recebido a devida importância das agências de fomento à pesquisa? Bom, eu acho que nós, se formos comparar com os períodos anteriores, nós hoje temos um grande reconhecimento principalmente institucional, porque a área de comunicação é a área que mais cresceu nos últimos 30 anos no mundo inteiro, e no Brasil em particular. Hoje nós somos uma comunidade de mais de 250 mil estudantes de comunicação, 25 mil professores, quase 1000 programas de ensino nas universidades, entre graduação e pós-graduação. Agora, eu realmente sou franco em lhe dizer que, do ponto de vista de financiamento, é uma das áreas menos aquinhoadas. Por quê? Em primeiro lugar, porque é uma área nova, não conseguiu ainda legitimidade suficiente para obter recursos das grandes agências. Em segundo lugar, porque é uma área pulverizada. São várias disciplinas: jornalismo, cinema, rádio e televisão, relações públicas, semiótica, teoria da comunicação, folk comunicação, e de um modo geral até agora elas vêm adotando uma prática que é de cada uma brigar para ter recursos próprios. E então, ultimamente, a gente vem tentando mudar esse panorama, convencendo essas áreas do conhecimento que elas precisam se agregar sem perder a sua identidade. Tanto que foi criada a Federação Brasileira das Associações Científicas de Comunicação, exatamente para promover o campo e não promover as entidades nem as pessoas. Então a classe teria que ser mais unida, né, professor, da comunicação, das vertentes da comunicação? Eu acho que é unida, mas na verdade tem que manter a diversidade. Essa união não significa reduzir tudo a uma única coisa, porque cada uma tem seu caminho próprio, sua tradição, mas o que precisamos, na verdade, é ter uma política holística, uma ação conjugada para obter recursos para o campo. Por exemplo, as bolsas de mestrado e doutorado pouco se ampliam no país na área de comunicação, de iniciação científica. E há muita gente querendo pesquisar e fica fora do cenário. Professor, ao longo dos anos, o senhor tem estudado a comunicação massiva. E falando um pouquinho de televisão, o senhor acredita que esse meio de comunicação massiva ele pode permitir a educação? Ele é um meio para se promover a educação também? Eu acho que não. Acho que a TV não tem papel de educar. A TV, como qualquer outro meio de comunicação, tem um papel de subsidiar a educação. Ninguém substitui a educação convencional pela educação à distância, pela educação através da mídia. A mídia, na verdade, pode suprir deficiências, ela pode animar, ela pode mobilizar, ela pode levar com mais rapidez as informações, mas nunca nós vamos poder substituir a escola como ela é, um centro de transmissão de conhecimento presencial. O que eu reconheço é que a escola brasileira ainda é uma escola esclerosada, é uma escola antiga. É tanto que os alunos não gostam da escola. A escola, na verdade, não é um lugar amado pelos jovens. Eles, na verdade, repudiam a escola. É preciso mudar esse contexto de escola e adotar aquele tipo de escola nova que Anísio Teixeira já propunha nos anos 20 e 30 aqui no Brasil. Qual seria essa escola nova, professor? Pois essa escola nova é uma escola que se renova permanentemente. Uma escola que é pragmática, mas ao mesmo tempo é humanista. Uma escola que é crítica, mas ao mesmo tempo é conservadora, no sentido de manter as tradições. Isso é uma escola dinâmica que tem que ser criada de acordo com as características de cada região, de cada área geográfica. Acho que não existe uma fórmula única para um país como o Brasil, que é um arquipélago cultural. É um país tão diverso, né? Muito diverso. Já dizia Manuel Diegue Júnior, sociólogo que estudou as regiões culturais do Brasil, que o Brasil se caracteriza pela unidade na diversidade. Unidade que vem através da língua portuguesa, da religião católica e, sobretudo, do desenvolvimento aqui das tradições luso-africanas, luso-tropicais, como dizia Gilberto Freire. Professor, em relação à internet, o que o senhor tem percebido desse meio de comunicação? Bom, a internet na verdade, um grande mistério ainda, é um enigma, porque o que nós temos agora é a ponta do iceberg. O que vem por aí com a internet não se sabe ainda, porque a internet
está fazendo uma revolução tão grande quanto fez a imprensa no século XV. Então não há condições de dimensionar. Eu sou um fã da internet, eu acho que a internet realmente democratiza o conhecimento, facilita o acesso, mas é ainda um veículo excludente. São poucos os brasileiros que têm acesso direto à internet. Por mais que se diga que nós temos políticas de inclusão digital, na verdade essas políticas são de inclusão, eu diria artificial. Por quê? Porque nem todos os que têm acesso à internet têm capacidade de usar a internet. O que eu quero dizer é o seguinte, que como nós temos uma escola deficiente, essa escola marginaliza boa parte da população. Veja, leitura de jornais. São poucos os que leem jornal no país. Quase os que leem jornal são os mesmos que usam a internet. Portanto, é uma elite. Há cerca de vários milhões de pessoas nesse país que estão excluídos da internet como estão excluídos da imprensa. É preciso fazer uma revolução de modo a facilitar o acesso de conhecimentos, principalmente democratizando através da leitura. E a internet, na verdade, não é só games. A internet é muito mais do que isso. O senhor disse que ninguém sabe ainda onde a internet vai parar, né? Onde esse meio ainda vai chegar. Qual que é a expectativa pessoal do senhor, do José Marques de Mello, em relação à internet, professor? Eu sempre sou muito otimista em relação à mídia. Eu não sou pessimista em relação à mídia. Não sou apocalíptico. Eu acho que todas essas tecnologias vieram para ajudar a humanidade a encontrar melhores condições civilizatórias. O grande problema é que quem domina a mídia é quem domina a sociedade. Portanto, de um modo geral, toda a sociedade tem grupos de poder. E esses grupos de poder tratam de dominar a mídia para atender os seus interesses. Professor, no Brasil a prática do jornalismo tem variado muito, né? Quais mudanças historicamente o senhor acredita terem sido as mais significativas ao longo desse tempo? Eu acho que uma das mudanças fundamentais no jornalismo foi a ampliação do jornalismo para os meios eletrônicos. Nós tivemos durante quase 4 séculos a imprensa como meio de comunicação jornalística exclusivo. Só no século XX, começo do século XIX, do século XIX para o século XX isso começa a mudar. Mas o século da grande revolução foi o século XX. Nós tivemos o jornalismo que já vinha se desenvolvendo no cinema, no século XIX, mas no século XX ele se desenvolve do rádio, e o rádio na verdade, um instrumento de maior difusão das informações noticiosas, depois a televisão, agora a internet. Então, digamos, essa foi a grande mudança no jornalismo. Em segundo lugar, o jornalismo se tornou uma atividade que é quase imediata. Então, você tem quase difusão de informações em tempo real. Então, são essas duas grandes revoluções que o jornalismo enfrentou no mundo contemporâneo e no Brasil em particular. Professor, esse ano é ano eleitoral em todo o Brasil, né, das prefeituras municipais. Falando um pouquinho de comunicação e política, qual o senhor acha que é o papel da mídia nesse processo todo? Bom, a mídia tem um papel fundamental no sistema político. Não só porque difunde informações e no regime democrático que nós estamos tendo no Brasil depois da Constituição Cidadã de 88, sem dúvida nenhuma a mídia passou a ter um papel fundamental na política. No entanto, eu reconheço que não houve muita democratização. Por exemplo, o sistema eleitoral permite que os partidos tenham acesso ao horário político gratuito. E criou-se nesse país uma grande deformidade, que foi o fato de políticos criarem partidos para ter acesso ao horário gratuito, se tornaram partidos de aluguel não mais de proposta de governo, mas de aluguel de espaço na televisão. Então, isso daí talvez seja a crítica maior que eu faço ao sistema atual. Mas, de qualquer maneira, facilitou muito a informação. Os cidadãos hoje eles têm condições de saber muitas coisas que antes eram escondidas. E a mídia, na verdade, precisa procurar desempenhar melhor o seu papel. Eu acho que ela não encontrou ainda o papel adequado. Professor, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui na TV UFOP. Eu aqui agradeço a oportunidade.